A paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Ivaldo, aqui para mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando de Joinville, Santa Catarina, igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior, e também a nossa Escola Bíblica Dominical, que é coordenada pelo pastor Eliseu Melfior, que também é vice-presidente da nossa igreja aqui em Joinville. Sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Aproveite esse momento para compartilhar esta aula com seus alunos, com seus professores, você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, você que é pastor. É importantíssimo nós nos prepararmos, termos sempre um arcabouço grande de conhecimento para levarmos aos nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. E também você pai, você mãe, você pode estar também compartilhando com a sua família esta grande lição. Muito bem, estamos já no terceiro trimestre deste ano na Escola Bíblica Dominical e estamos falando sobre o tema A Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. Lição esta comentada pelo pastor Wagner Gabi. Chegamos à quinta lição e hoje nós estaremos falando sobre Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. O texto áureo está em Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A verdade prática nos diz: a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Muito bem, nós temos pelo menos 3 objetivos específicos a serem alcançados, e o primeiro é levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas. Em segundo lugar, analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho. E, em terceiro lugar, aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago, a vida cristã. Muito bem, nós temos vários textos que vão embasar esta lição. O primeiro deles está em Atos 17, 16. O segundo, Atos também 17, 17. Depois, Atos 17, 18. Atos 17, 22 e 23. Atos 17, 24 e 25. E Atos 17, 30 e 31. Todos esses versículos que estão na nossa leitura diária, eles vão estar embasando este assunto, trazendo maior compreensão daquilo que está na Bíblia Sagrada, e a nossa lição vem comentando. A nossa leitura bíblica em classe está no capítulo 17. Hoje, especificamente, estaremos tratando deste capítulo que fala-nos da chegada do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, já depois de ter resolvido um problema doutrinário com os nossos irmãos judaizantes, que entendiam que os gentios, para serem salvos, precisavam também absorver a lei de Moisés e toda a sua cultura, todos os seus costumes, e da igreja em Jerusalém, através do apóstolo Tiago, vem agora o parecer de que não era necessário impor esses costumes, esse jugo aos irmãos gentios, mas apenas se abster de carne de animais sufocados, do sangue, da prostituição, dessas práticas que vinham para afastar ali a comunhão de gentios e judeus. E agora, a partir daí, Paulo empreende agora a sua segunda viagem para novamente visitar as igrejas que já haviam sido fundadas. E aí Paulo, ele parte
da Antioquia da Síria, indo até a própria Síria, passando pela Cilícia, Derbe, Listra, Icônio, Frígia, Galácia, Mísia, Troade, Somatrócia, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Cencreia, Éfeso, Cesareia Marítima, volta para Jerusalém e, novamente, Antioquia da Síria. E assim, ele percorre pelo menos 24 cidades, aqui umas visitando e outras cidades agora abrindo novas igrejas, uma vez que Paulo ele sai agora da Ásia e vai para a Europa. Essa viagem é uma viagem assim que nós hoje não temos uma dimensão precisa, mas Paulo ele percorre pelo menos aí de 4.000 a 5.200 quilômetros, isso por terra, isso por mar, e na maioria das vezes, nessas viagens por terra, Paulo ele faz a pé. E aí eu estava fazendo mais ou menos aqui um comparativo, essa distância entre 4.500 e 5.200 quilômetros é como se alguém saísse hoje de Joinville até Boa Vista, em Roraima, que dá mais ou menos aí 4.800 quilômetros. E, logicamente, que dentro desse contexto, Paulo ele vai passar por muitas aflições, muitas adversidades, muitos contratempos, muitos confrontos, mas Deus estava com ele para que a sua missão ela fosse cumprida. Muito bem. Paulo está saindo de Bereia. É bom lembrar que quando Paulo passa por Tessalônica, ele sofre ali uma grande perseguição dos irmãos judaizantes, de judeus que não aceitavam a pregação de Paulo. Paulo vai para Bereia. Os irmãos de Bereia tinham uma cultura maior de recepção, de atenção, de análise das escrituras, mas no finalzinho ali, novamente, esses irmãos, eu falo irmãos pela questão geográfica, pela questão de que Paulo também era judeu, e esses judaizantes, eles chegam até Bereia também e começa uma perseguição, e os irmãos que estão em Bereia encaminham Paulo até a cidade de Atenas, que é a nossa lição de hoje. E a introdução da nossa lição vai dizer: partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro. Cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. É nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando Deus até então desconhecido. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ter todo esse contexto que a nossa lição está trazendo. E é interessante que quando Paulo ele chega em Atenas, ele vai dar uma volta na cidade e ele vai observar todo um contexto cultural, religioso de Atenas. E eu trouxe alguma coisa aqui de informação para que a gente possa ir compartilhando e fazendo um paralelo com a nossa lição. Bom, quando Paulo chegou a Atenas, isso está no capítulo 17, ele entrou em uma cidade que já havia sido o maior centro intelectual do mundo por cerca de 5 séculos. Embora seu poder político tivesse diminuído sob o domínio romano, Atenas continuava sendo um símbolo da filosofia, da educação e da cultura grega. Muito bem, então nós estamos falando aí da grande Atenas, Atenas de Sócrates, Atenas de Platão, a Atenas
de Aristóteles, que foi responsável aí pelo helenismo, pela difusão da língua grega, da filosofia, da intelectualidade. Paulo chega a esta cidade agora, digamos assim, de pessoas inteiramente intelectuais, mas também uma cidade onde as pessoas também eram demasiadamente religiosas e a idolatria era muito forte entre os atenienses. E aí eu já quero chamar você aqui para o primeiro ponto. Todas as nossas lições, elas trazem 3 pontos e para cada ponto um subponto. E o primeiro ponto vai falar sobre o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Bom, Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas, por volta do ano 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano, berço de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Atenas destacava-se pelas artes, poesia e também a filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Bom, é bem verdade que quando Paulo ele sai fazendo uma análise na cidade, primeiro já era costume de Paulo. Tinha também uma sinagoga em Atenas, apesar de o número ali de judeus ainda serem poucos, mas havia já uma sinagoga. E já era prática do apóstolo Paulo. Todas as cidades em que ele chegava, ele procurava sempre a sinagoga, onde ele começava o seu trabalho de evangelização. Ele começava pelas sinagogas, explicando Cristo, explicando a sua morte, explicando a sua ressurreição, e a partir daí ele se desenvolvia dentro do espaço onde ele estava. Nesse caso, ali em Atenas. E ele vai justamente dar uma volta na cidade e ele vai se deparar agora, vendo toda aquela arquitetura, a cultura demasiadamente elevada dos atenienses através da arte. Mas também ele vai ver um inúmero ou uma inúmera quantidade de imagens de escultura. Era um povo inteiramente politeísta. Adoravam a vários deuses. Já era uma prática dos gregos, né? Acentuar a realidade, as práticas da vida. O nosso segundo ponto, ele vai dar início à evangelização na sinagoga, que é nós falamos agora há pouco. Como era seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Esse método seguiu o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu e também ao grego. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como um Messias prometido. A sinagoga permanecia, assim, como espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. O subponto 3, a proclamação do Evangelho na Ágora. E o que era a Ágora? A Ágora era uma praça. Era uma praça onde os atenienses eles se encontravam para discutir determinados assuntos. Ágora era um mercado, era um centro comercial, era um local de debates, era um ponto de encontro dos filósofos, era um espaço para notícias, era também um ambiente de ensino. E sempre quando a gente pensa em Ágora, a gente já pensa ali em Sócrates, que muitas das vezes ia para a Ágora e ali começava a ouvir as perguntas e responder também as perguntas
digamos que a Ágora deu início ali a tudo isso que nós conhecemos hoje como a filosofia, né, das questões de perguntar e também responder. Bom, Paulo ele vai para a Ágora e ali ele começa também a falar às pessoas que estão lhe ouvindo, e ele começa a pregar sobre Jesus Cristo. Ele começa a falar sobre quem é Jesus Cristo. Ele começa agora a divulgar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Além da sinagoga, Paulo levou o evangelho à Ágora, a praça pública onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Ali dialogava diariamente com os gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. A filosofia ela tem essa coisa de despertar o interesse pelo conhecimento, né? Instigar as pessoas a encontrar uma resposta às dúvidas da vida. E a própria Bíblia já fala que o próprio Lucas, ele registra aqui no capítulo de número 17, que os atenienses, eles andavam em busca de ouvir alguma novidade. E o evangelho que agora Paulo está pregando é um evangelho que traz novidade, porque de fato, o que é o evangelho? O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é uma novidade dos céus para nossas vidas, capaz de transformar, mudar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Depois, o apóstolo Paulo está falando de assuntos que não eram muito peculiar para os atenienses. Por exemplo, a ressurreição. Os epicureus, os estoicos, que eram grandes filósofos da época, para eles tudo isso era muita novidade. E agora, ao ouvirem Paulo, esses filósofos agora desejam levar o apóstolo Paulo para o Areópago, que já estamos entrando no segundo ponto da nossa lição. Os filósofos epicureus e os estoicos. Os epicureus, vamos falar um pouquinho dos epicureus. E eles, a base da filosofia desses filósofos epicureus era justamente o prazer como finalidade da vida. Entre os que confrontaram Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro. Eles defendiam o prazer como um bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o evangelho que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna, isso defendida já por Paulo, quando ele escreve, a gente observa isso lá na sua carta, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 32. Então, os epicureus, os estoicos, convidam Paulo, e Paulo vai agora para o Areópago. O Areópago, nós podemos conhecer ele de duas maneiras. Primeiro, pela a colina, né, que era uma enorme rocha localizada ao lado da Acrópole, ou seja, na cidade mais alta, onde estavam os templos dos deuses, também muitas imagens de escultura, e era um local onde, nos tempos antigos, as autoridades importantes elas se reuniam para debater determinados assuntos. Em segundo lugar, também o Areópago, ele passou a se designar como um tribunal ou um conselho formado por homens influentes da cidade. Lá eles iam analisar questões religiosas, eles iam trazer novos ensinamentos, eles iam debater a filosofia, eles iam
trabalhar a questão da moral pública. Tudo isso era analisado no Areópago. Quando ouviram Paulo falando sobre Jesus e a ressurreição, convidaram-no para explicar sua mensagem diante desse conselho. Vamos falar um pouco dos epicureus. Esse grupo de epicureus, o fundador dele foi Epicuro. Eles acreditavam que o objetivo da vida era viver em paz e evitar o sofrimento. Eles diziam também que a felicidade consistia em uma vida tranquila, sem medo e sem excessos. Que os deuses, se existissem, não interferiam na vida das pessoas. Não havia julgamento após a morte. Isso aqui era em que eles acreditavam, os epicureus. Só trazendo isso aqui de forma assim, bem mais clara. Por quê? Porque eles defendiam que a pessoa ela deveria desenvolver uma vida de total tranquilidade, em paz, não ficar se preocupando demasiadamente com as coisas, mas ter um espírito tranquilo, porque o prazer da vida estava justamente no sossego, na tranquilidade. Eles diziam: não adianta sofrer, não adianta sofrer. Vou buscar uma vida simples e tranquila. Vamos dizer que alguém estivesse ali trabalhando e de repente ele perdesse esse emprego, ele perdesse uma oportunidade. Era justamente isso que os epicureus diziam: não sofra por isso, não necessita você sofrer por essa perda, por essa situação que agora você está passando. Não, não precisa. Na mente deles, era necessário a pessoa buscar a tranquilidade, mesmo com as suas perdas. Se alguém vive preocupado com a morte, o que que eles diziam? Não tenha medo. Quando morremos, tudo acaba. Então, eles não criam na vida após a morte. Se alguém vive angustiado pensando no julgamento de Deus, os epicureus diziam: os deuses não interferem na vida das pessoas. Portanto, não há motivo para esse medo. Não acreditavam num Deus pessoal, num Deus que se relacionava com as pessoas. Então, o que eles valorizavam? Eles valorizavam a paz, a tranquilidade, a amizade verdadeira, vida simples, ausência de sofrimento e de medo. Ao contrário do que muitos imaginam, Epicuro não defendia uma vida de exageros e prazeres desenfreados. Para ele, o maior prazer era viver em paz, sem dores físicas e sem perturbações na mente. Isso aqui era o que os epicureus pensavam. Então, Paulo discordava de muitas dessas filosofias dos epicureus. Os epicureus ensinavam: Deus não interfere na vida humana. Paulo anunciou exatamente o contrário. Deus criou todas as coisas. Veja bem que Paulo agora, já ministrando a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, no Areópago, ele vai respondendo sem atacar, sem ferir, respondendo pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, toda essa base filosófica dos epicureus. Deus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, chama todos ao arrependimento e julgará o mundo por meio de Jesus Cristo. Isso está em Atos 17, 24 a 31. Então, Paulo está falando aqui de um Deus pessoal, de um Deus que está presente, de um Deus que está vendo todas as coisas, que ele está participando da vida humana. E agora, Paulo está trazendo à memória daqueles filósofos a necessidade de eles acreditarem nesse Deus que, inclusive, quando Paulo ele vai passando entre as muitas imagens de escultura, e Plínio vai dizer que haviam pelo menos ali 30 mil divindades que eram adoradas pelos atenienses.
o próprio Petrônio, ele vai dizer que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que encontrar um ser humano, pela grande quantidade de divindades que existiu em Atenas. Então, Paulo está dizendo que esse Deus que tinha lá na plaquinha da imagem, né, ao Deus desconhecido. Por que existia mesmo essa plaquinha lá? Por que havia essa imagem ali com essa definição? Ao Deus desconhecido. Porque os atenienses, os gregos num todo, eles já eram demasiadamente supersticiosos, demasiadamente politeístas, e eles tinham medo de que, em meio já a essa grande quantidade aí citada por Plínio, né, de aproximadamente 30.000 divindades, eles viessem se esquecer de algum, e eles colocam ali aquela imagem com a plaquinha ao Deus desconhecido. E Paulo, ele pega já essa situação toda e aproveita para dizer que aquele Deus que era desconhecido pelos atenienses era o Deus que ele agora estava pregando, que era o criador de todas as coisas, que era o sustentador de todas as coisas, e que também ele é um Deus pessoal e que ele se relaciona com as pessoas, chamando essas pessoas para si, mas também levando essas pessoas a um arrependimento dos seus pecados. E com isso também julgará todas as obras dos homens por meio do Senhor Jesus Cristo. Isso aí é Paulo respondendo os epicureus, mas também tinha um outro grupo que eram os estoicos. E esse grupo ele foi fundado pelo Zenão de Sítio, e eles acreditavam que tudo que acontece conforme uma ordem racional do universo, tudo acontece de conformidade com uma ordem racional do universo, que o ser humano deve viver com autocontrole e virtude, que não deve ser dominado pelas emoções ou pelas circunstâncias, que também é preciso suportar tanto o sofrimento quanto a prosperidade em equilíbrio ou com equilíbrio. Bom, a filosofia dos estoicos era mais ou menos essa: viva com disciplina, domínio próprio e aceite as circunstâncias com firmeza. Veja bem, os epicureus defendiam uma vida tranquila, defendiam uma vida de paz, não precisa se incomodar com nada, né? O importante é viver uma vida prazerosa. Já os estoicos, eles vêm com uma outra filosofia. De quê? De que a vida ela tem que ser vivida com disciplina. A pessoa ela tem que ser resiliente, não parar diante das circunstâncias que lhe viesse. Eles precisavam, na visão deles, a pessoa ela precisa ir em frente, ela não pode parar em meio às circunstâncias. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos só para que a gente possa entender melhor sobre o pensamento filosófico dos estoicos. Por exemplo, uma pessoa comum, ela entra em desespero. O que os estoicos falavam? Perde o dinheiro, mas não vou perder minha paz. Vou enfrentar isso com coragem. Isso aqui, alguém, por exemplo, que tem ali um recurso, tem ali um valor, tem um bem, perdeu. É muito normal a pessoa ter ou entrar num estado de desespero, de desesperança. Bom, para um estoico, ele vai dizer: perdi o dinheiro, perdi o bem, perdi a casa, mas não vou perder a minha paz. Vou enfrentar isso com coragem. Alguém que vai responder uma situação com raiva. O que um estoico dizia? Não vou deixar a ofensa controlar minhas emoções. Ou seja, na visão deles, a autodisciplina era inteiramente fundamental. Bom, eles valorizavam o domínio próprio, a disciplina, a coragem, a sabedoria, o equilíbrio. O estoico acreditava que a paz vem de controlar a si mesmo. Paulo ensinava que a verdadeira paz vem de conhecer e
confiar em Deus por meio de Jesus Cristo. Essa era a mensagem que o apóstolo Paulo estava ministrando justamente para confrontar a mensagem ali dos estoicos, que tinham essa visão aí de não parar em meio às situações, que deveriam ter equilíbrio emocional, que deveriam se autovalorizar a fim de que pudessem responder com tranquilidade às situações da vida. Muito bem, nós vamos continuar a nossa lição e já vamos para o terceiro ponto, aonde nós vamos falar sobre o discurso de Paulo no Areópago. E o primeiro subponto vai falar sobre a observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. O discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Veja a importância de estudar. Veja a importância de estar preparado para responder com sabedoria. De repente, se Paulo ali não estivesse preparado, ele poderia entrar num conflito interior e de repente já ir começar agredindo os filósofos, os atenienses, por conta da sua cultura, por conta das suas artes, por conta das suas práticas religiosas. Não, ele vai pegar um gancho justamente numa situação em que ele vê apresentada pelos atenienses, que era justamente aquele altar ali que estava com a sua plaquinha, ao Deus desconhecido, e a partir dali ele começa a anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O subponto 2, o Deus criador e sustentador e Senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como criador do mundo e de tudo o que nele há. Senhor do céu, da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano. Afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limites das nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Não, Deus está acima de toda e qualquer criatura. Dá para observar que esses grupos, eles entendiam que Deus, ele estava apenas imanente na criação, mas não conseguiam ver Deus como sendo transcendente, maior do que a criação. E é justamente isso que Paulo vem trazendo. Um Deus que cria e um Deus que sustenta, que é Senhor da história, que é o Senhor da vida, que é o Senhor que traz alegria, que traz prazer. É um Deus que nos dá força para vencer as adversidades. Mesmo em tempos difíceis, nós temos esse Deus que está conosco, que cuida de nós, que nos dá graça, que nos dá força, que nos dá entendimento para que tudo que nós formos fazer, façamos para a glória do nosso Deus. Bom, Atos 17, 24, nós vemos aí Deus como sendo criador e fazendo parte da criação. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Os epicureus diziam, os deuses existem, mas vivem distantes e não se importam conosco.
Os estoicos diziam: Deus está diluído na natureza. Olha o panteísmo. O universo é a própria divindade. Paulo vai responder: não, Deus criou o universo. Ele está acima da criação e é senhor dela. O Deus da Bíblia não é indiferente nem impessoal. Ele é criador e ele é soberano. E, acima de tudo, ele se relaciona. Eu estou aqui subdividindo aqui o discurso, a mensagem de Paulo ali no Areópago. E o segundo ponto dessa mensagem, Paulo está dizendo que Deus não depende do homem. O homem depende de Deus. Atos 17, 24 e 25. Nem é servido por mãos humanas. Os epicureus diziam: os deuses não precisam de nós porque vivem afastados. Os estoicos diziam: tudo faz parte da natureza divina. Paulo responde: Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Olha só, é ele quem dá vida, respiração e todas as coisas. Não sustentamos Deus com a nossa religião, é Deus quem sustenta a nossa existência. Não basta sermos apenas religiosos, pensando que Deus está no cantinho dele lá e Deus não vai interferir na história, Deus não vai interferir na nossa vida. Não, o Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus criador de todas as coisas, ele se relaciona, ele está presente na história. E era justamente isso que o apóstolo Paulo estava trazendo. E em terceiro ponto, Deus quer ser conhecido e ter relacionamento com o homem. Atos 17, 26, 28, Paulo está dizendo: para buscarem a Deus. Os epicureus diziam: não adianta buscar a Deus, ele não interfere na vida. Os estoicos diziam: conhecer Deus é viver segundo a razão. Paulo vai dizer: Deus criou todas as pessoas para que o busquem. Ele está perto de cada um de nós. O Deus verdadeiro deseja relacionamento, não apenas admiração intelectual. Olha só, que alegria nós podermos saber disso. Paulo está anunciando agora para um grupo de pessoas inteiramente intelectuais. Estavam presos ao conhecimento filosófico, mas não conheciam nada sobre o verdadeiro Deus. Eles estavam diante de muitas imagens de escultura, conhecidas por eles como divindades, como deuses, mas para eles, esses deuses não se relacionavam com o ser humano, que eram deuses que estavam distantes. Mas Paulo está falando de um Deus que não está distante, que está perto e que se relaciona com todas as pessoas. Deus não pode ser reduzido a imagens. Atos 17, 29. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou pedra. Paulo está dizendo. Os epicureus diziam: eles aceitavam a religião tradicional sem grande envolvimento. Os estoicos, muitos aceitavam imagens como símbolos da divindade. Paulo, ele vai responder: o Deus verdadeiro não cabe em templos nem em esculturas. O Criador não pode ser representado por algo criado. Por quê? Porque Deus está acima de toda a sua criação. Deus chama todos ao arrependimento e julgará o mundo por meio de Cristo. Atos 30, 31. Agora, porém, Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O que os epicureus pensavam sobre isso? Não existe julgamento depois da morte. Os estoicos diziam: o importante é viver virtuosamente, e cada um responde a si mesmo. O que Paulo vai dizer? Haverá um dia de julgamento, e o juiz será Jesus Cristo, cuja ressurreição Deus confirmou. A história caminha para um encontro com Cristo. A resposta correta não é apenas filosofar sobre Deus, mas arrepender-se e crer nele. Paulo estava dizendo: tudo gira em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A vida do Senhor Jesus Cristo é a vontade de Deus encarnada entre os homens, como está escrito em João 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa linda, que coisa interessante. Paulo
termina o seu discurso. E o importante aqui é que a gente percebe que alguns creem, outros não fazem caso, outros zombam, outros criticam, outros chamam para Paulo de paroleiro, de tagarela. Mas aqui nós vemos também conversão. O Dionísio, que era um areopagita, a Damares, a gente vê aqui a presença de uma mulher, nos versículos 32, 34, também ali no Areópago, dá para ver que a Damares, né, a gente vive assim numa situação que a gente olha para aqueles tempos e a gente percebia assim, para esses lugares apenas era aceita a presença masculina, mas a gente vê aqui essa mulher, então dá para a gente perceber que era uma mulher também de grande influência dentro daquela sociedade e que o melhor de tudo, eles creram na mensagem do apóstolo Paulo. O discurso do apóstolo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. E aqui vai um conselho: estude a palavra de Deus. Você pai, você mãe, leve os seus filhos para a escola bíblica dominical. Isso é de grande importância. Veja a disparidade. Muitas vezes o meu filho, passam 20 horas de aula semanal na escola secular. E muitas vezes lá eles não ouvem sobre Deus, não é tão trabalhado essa questão do caráter, da moralidade, das boas práticas. E aí a igreja vem e traz a escola bíblica dominical, trazendo todas essas verdades. 50 minutos por semana, 1 hora por semana, para que o teu filho, para que você possa compreender aquilo que Deus quer para a vida dos seres humanos. Paulo não tentou vencer um debate filosófico, ele proclamou uma pessoa, Jesus Cristo. Aos epicureus, mostrou que Deus não é indiferente à humanidade. Aos estoicos, mostrou que Deus não é uma força impessoal, mas um Senhor vivo que criou, governa e chama cada pessoa ao arrependimento. Por isso, o sermão culmina na maior verdade do Evangelho. O Deus desconhecido tornou-se conhecido em Jesus Cristo. Que glória! Que bom nós termos essa lição, nos apresentando essas verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. É a conclusão da nossa lição. Amados, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero orar por você. Amado Pai, assim como tu usaste o apóstolo Paulo ali no Areópago para falar as tuas verdades, falar do teu evangelho e o Senhor ser conhecido àqueles atenienses da mesma forma, usa esse pai, usa esse pastor, usa essa pessoa que está me ouvindo para levar o teu evangelho com sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.